Você já teve medo de mudar de opinião? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Lu. Vamos falar sobre mudar de opinião, mudar de rota, mudar de rumo? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, deixa eu te dar uma breve explicação sobre eu. Eu sou nutricionista e eu comecei a criar conteúdo na rede vizinha, criei uma narrativa toda em cima do fisiculturismo, que era uma coisa que eu vivo até hoje, sabe? O estilo de vida de atleta. E por muito tempo eu fui muito influenciada a querer competir no fisiculturismo. E muitas pessoas falavam que eu tinha muito a linha de biquíni, e até o meu primeiro vídeo do canal foi falando sobre isso. E o seguinte, como eu falei, eu gosto muito do estilo de vida, de treinar, de fazer dieta, pesar comida, ter horários. Isso faz muito bem pra mim, não só pro meu corpo, mas também pra minha mente. Me ajuda muito a lidar com a ansiedade, eu tô fazendo tratamento para isso. Então, é uma coisa que me ajuda a tratar tanto essa questão da ansiedade, quanto a cuidar do meu corpo. Porém, estudando mais sobre o fisiculturismo, conhecendo mais, me entrando mesmo dentro do esporte, eu percebi que o buraco é mais embaixo, principalmente nos dias de hoje, que nós temos muitos recursos ergogênicos no meio do esporte, que é uma coisa que eu não quero usar. Muitos medicamentos, né, surgindo aí, Mounjaro, Ozempic. Percebi que eu perdi um pouco o timing da coisa, porque eu comecei a criar conteúdo na internet, como eu falei, eu criei uma narrativa por cima disso, muitas pessoas começaram a me acompanhar por conta disso, enquanto eu era estudante de nutrição. E agora eu sou formada. Agora eu preciso fazer muito dinheiro. Agora eu estou no momento da minha vida, eu estou no momento de construir. Só que o fisiculturismo hoje, na idade que eu tô, por exemplo, nas categorias que eu fosse competir, eu não seria nem um pouco competitiva. Então, é uma coisa que demanda muito investimento financeiro, porque não é só treinar e fazer dieta a mais, igual eu falei, tem muita coisa rolando no meio do esporte agora. Então, eu teria que fazer um certo investimento além disso, de usar recurso ergogênico, tá? Porque isso daí realmente eu não quero usar. Eu quero ser 100% natural. Ai, eu tô com uma afta aqui, tá doendo muito. Por isso que eu não tô conseguindo falar direito, mas enfim. Mesmo que seja natural, saiba que é um baita de um investimento. E não é o tipo de coisa que eu tô no momento de fazer agora. Eu tô no momento de dedicar a minha carreira, quero me mudar, enfim, tenho vários planos que vão demandar esse tipo de investimento financeiro, vão demandar muito investimento financeiro também. Então, eu acredito que a minha maior objeção hoje para competir no fisiculturismo seja essa. Acabei no ano passado, em 2025, final do ano passado, mais ou menos em outubro, eu percebi que eu tava fazendo as coisas não pelo prazer mais de seguir aquela rotina, mas porque eu tinha que fazer, porque eu criei uma narrativa muito grande em cima disso. E não é esse o meu propósito com o esporte. O meu propósito com o esporte é principalmente viver o estilo de vida. Motivar outras pessoas a viverem esse estilo de vida também, sabe? A desenvolverem prazer na alimentação, nos treinos, enfim. E que a minha ansiedade começou a atacar muito porque eu tava naquele momento de finalizar a faculdade e não saber o que eu quero fazer da minha vida. E muitas coisas acontecendo na minha cabeça e muitos planos passando na minha cabeça. E eu comecei a ficar cada vez mais ansiosa, comecei a correr. Correr sempre foi uma coisa que eu gostei muito, desde a época que eu comecei a fazer. Desde a época que eu comecei a mudar meus hábitos. Eu lembro que tinha uma pista de skate perto da minha casa e eu ia lá, eu comecei caminhando, depois eu tentava correr um pouco. Então tem muito tempo que eu já me aventurei nesse estilo, nessa corrida, enfim. Teve uma época, antes da pandemia, eu corria 3 quilômetros. Eu achava o auge correr 3 quilômetros. É o auge mesmo, tá? Se você corre 3 quilômetros, saiba que isso é maravilhoso, porque a maioria dos brasileiros não fazem nenhuma atividade física. Eu comecei a correr e eu percebi que a minha ansiedade começou a melhorar muito, a minha rotina começou a ficar mais prazerosa, eu comecei a recuperar
o prazer, treinos pelo estilo de vida, por fazer a dieta, porque até os treinos de musculação eu tava muito, sabe, não queria fazer nada. Sabe quando você não quer fazer nada? Não queria fazer nada. E aí, quando eu comecei a introduzir a corrida na minha vida, eu percebi que isso melhorou muito. O problema, né? Se você corre todos os dias 5 quilômetros, era isso que eu tava fazendo. Porque a corrida é viciante. Chega uma hora que o seu corpo dá ruim, né? E aí eu comecei a sentir umas dores, assim. E eu até fazia fisioterapia, só que eu sabia que um baita risco de lesionar, porque eu não tinha assessoria de corrida. E foi aí que eu conheci a Boss. Perguntei pro Magrão. O Magrão, ele também é influência da Integral Médica. Eu tava vendo ele correndo. E eu perguntei pra ele, quem que tá fazendo os seus treinos de corrida? Aí ele me indicou a Tainara. E aí eu conheci simplesmente a melhor pessoa da minha vida, que transformou a minha vida, porque ela começou a montar meus treinos de corrida. E, inclusive, indico, se você quiser começar, ela é perfeita. Você não vai se arrepender. Sério. Eu boto minha mão no fogo pela Tainara. Ela faz tudo individualizado, pensando no seu momento, naquilo que você já corre, no tênis que você tem, nas condições que você tem. E desde então eu tenho evoluído muito na corrida. Inclusive, eu não sou aquela corredora, pra vocês verem. Eu não uso relógio, eu não tenho blusinha de manguito, várias coisas de corredor. A única coisa que eu tenho, gente, é um tênis e uma assessoria. Isso é o essencial pra você correr. Como que você marca seu pace, não sei o que lá? Celular. Eu corro com o celular na mão. Já aprendi a correr assim. Sim, até na minha prova, eu fiz uma prova de... A minha primeira prova de corrida foi de 10 quilômetros. Eu fiz lá no Rio de Janeiro. Foi uma delícia, delícia. Foi o meu melhor pace da vida. Simplesmente. E eu corri com o celular na mão. Então, isso é o básico que você precisa pra começar a correr. E eu indico muito a Tainara, eu já falei. E agora a gente tá treinando pra fazer uma meia maratona em agosto lá no Rio de Janeiro. Eu quero mostrar isso tudo pra vocês. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais pra quem quiser acompanhar de pertinho. Toda essa parte pra vocês, porque não é fácil, tá? Embora eu goste muito de correr, tem os treinos de corrida que eles são pauleira, tá? Eu conseguiria evoluir tanto a ponto de fazer uma meia maratona. Assim, o máximo que eu corri até hoje foram 15 quilômetros, que eu postei lá no Instagram. Mas, gente, eu acho que vai ser uma realização muito grande, assim, pra mim, sabe? Agora, na corrida, que é o meu momento agora, eu vejo que é um esporte muito mais acessível, eu posso cumprir o meu propósito, igual eu tinha falado com vocês, por meio da corrida, é mais acessível pra mim, encaixa na minha rotina. Então, foi uma decisão muito difícil pra mim dizer que eu não estou no momento de competir e mudar tanto assim a minha trajetória, enfim, aquilo que eu trago pra internet. Queria trazer esse vídeo aqui não só pra falar sobre mim, mas principalmente pra convidar vocês a fazer essa reflexão. Eu sempre recebo muitas mensagens de vocês falando: eu queria tanto cursar nutrição, mas eu já tô cursando isso daqui, e aí eu não sei o que fazer, e eu tenho medo disso, disso, daquilo. Porque, sabe, medo de mudar de rota. Eu acho que a gente que é jovem, a gente tem esse friozinho na barriga porque a gente quer atender expectativas das pessoas, sabe? Mas você tem que entrar num momento de reflexão, um momento de autoconhecimento muito profundo e ver o que você quer fazer, o que você quer da sua vida. E ir em busca daquilo. Então, o que eu quero da minha vida? Eu quero, por exemplo, me mudar daqui, eu quero construir a minha carreira aqui na internet, construir a minha carreira como nutricionista, então eu quero me mudar daqui para ir para um lugar onde eu vou ter mais oportunidade, enfim. E isso me brilha muito mais os olhos, eu vejo muito mais crescimento profissional. É isso, sabe? Eu quero muito crescer profissionalmente. E eu vejo muito mais crescimento profissional nessas outras áreas do que me dedicando somente ao fisiculturismo, que seria uma coisa que é um trabalho muito integral. Eu acho que o fisiculturismo é uma coisa que eu faço mais por hobby, igual eu falei, sabe? Eu faço meus cardios por hobby, mantenho meus cardios, mesmo, você não precisa de treinar tanto assim. Mas eu não faço porque eu preciso, eu faço porque me faz bem, sabe? Coisa que eu faço muito por hobby
E eu acho que a minha vontade de competir não é nem competir, ser competitiva. Porque eu não tenho aquela ânsia de, óbvio, eu quero ganhar um troféu. Pelo menos um troféu pra falar assim, ó, competi, entendeu? Quero ficar numa colocação boa. Mas eu não tenho aquela ânsia de, ai, porque eu quero chegar no Olímpia. Não, a minha vontade é de viver a preparação, sabe? De viver o processo, viver o palco. E não de ser aquela coisa muito profissional, sabe? E isso, então, é uma coisa muito mais por hobby. Igual aquelas pessoas que se inscrevem em prova de corrida, não pra ganhar pódio, mas pra ganhar medalha, pra, enfim, sentir a corrida. É exatamente isso. A minha vontade pra competir no fisiculturismo é justamente pra sentir o esporte, entendeu? É muito por hobby. E eu não estou no momento de me dedicar por hobby no fisiculturismo, justamente porque é um investimento. Gente, a Bia Boeck gastou 50 mil reais. A Bia Boeck e o Daniel Aragão, 50 mil reais. Então, assim, eu não sou rica, eu sou filhinha de papai, mas meu pai é trabalhador, entendeu? Eu sou filhinha de papai, mas eu banco minhas contas, entendeu? Então, a gente tem que saber as coisas da gente. A gente tem que entender os nossos limites e saber exatamente aquilo que a gente quer, porque senão as pessoas vão falar pra você. Igual, até hoje eu recebo mensagem de pessoas falando, por que você não compete? E tudo bem, eu sei que é porque a pessoa às vezes vê um potencial em mim, mas muita gente às vezes vai opinar na sua vida. Teve até mesmo uma amiga minha que... Ai, eu chamo vocês de amiga, tá? Vocês que conversam comigo no Instagram, pra mim vocês são todas minhas amigas. A Oximara, ela competiu muito tempo, aí agora ela parou. Ela usou alguns recursos também, agora ela parou com tudo, tá cuidando da saúde, enfim. E ela me falou que tá se sentindo muito melhor agora e que foi muito difícil pra ela. Na verdade, não sei se ela falou que foi difícil, mas ela falou que muitas pessoas ficavam pilhando ela, de tipo, por que você não continua competindo, não sei o quê, por que você não volta? Só que ela se sente melhor assim. Então, exatamente isso, sabe? Às vezes as pessoas vão opinar na sua vida e vão seguir a vida delas. E aí, quem vai carregar o peso da decisão errada pro resto da vida é você. Então, tome muito cuidado com as pessoas que vão opinar na sua vida. Você tem que saber exatamente aquilo que você quer, por isso que eu falo. Você tem que ter entrar num momento de reflexão e de autoconhecimento muito profundo pra ter essa coragem de falar e de mudar de rota, porque às vezes era isso que faltava pra você recuperar o prazer pela sua vida. Basicamente isso, eu quero sim competir um dia, subir no palco, vocês vão me ver realizando esse sonho, porque isso é um sonho meu, mas eu não sei quando. Isso é real. Eu não sei quando. Quando eu estiver melhor financeiramente, com certeza. Depois que, né, eu tenho as minhas prioridades, então depois que eu me mudar, depois que eu me consolidar. E pode ser que demore, pode ser que seja ano que vem, não sei. O que vai depender é a vida. Mas eu queria trazer essa reflexão aqui pra vocês, porque eu sei que muitas pessoas que me acompanham são pessoas jovens que passam por essa mesma dificuldade. E assim como eu tive essa coragem de mudar de rota, mudar de opinião, eu quero que você tenha também, se for por um bem maior seu. Então, se você tá animada com a minha meia maratona, eu vou deixar mais uma vez as minhas redes sociais aqui pra você me seguir lá. Se inscreve no canal também, porque eu estou preparando vários roteiros de vídeos pra trazer aqui pra vocês mais coisas legais de reflexão, coisas de rotina, preparando as refeições comigo, coisas sobre nutrição também. Então, é isso e te vejo no próximo vídeo. Beijo!